Então, pessoal, vamos revisar a epopeia a partir da Eneida? Vamos do início, então? Nós temos utilizado o termo modo literário, para tratar da categorização das produções literárias. Então, essa é uma nomenclatura que a gente vem seguindo a partir da proposta de Vítor Manuel de Ares Silva, nesse livro aqui, Teoria da Literatura. Tá? Os modos, eles são categorias que são anteriores à categoria do gênero literário. Então, nós temos os três modos: o modo dramático, o modo lírico e o modo épico. Dentro de cada modo, nós temos os seus respectivos gêneros e subgêneros. No modo épico, por exemplo, nós temos os gêneros romance, conto, a epopeia, e nós podemos ter os nossos subgêneros, como romance policial, romance realista, romance gótico e assim por diante. Hoje a gente está revisando a epopeia e vamos fazer isso a partir da Eneida que trabalhamos em aula. Mas vamos retomar algumas questões importantes da epopeia. Então, a epopeia, com origem lá na tradição oral, ela trata de feitos de grandes heróis que representam as suas nações. Nós vimos que a primeira epopeia que temos registro até os dias de hoje é a epopeia de Gilgamesh. Nós trabalhamos com ela em aula, vendo sobre a trajetória de Gilgamesh, e a gente descobriu que ela é um pouco diferente das trajetórias que nós estamos acostumados a trabalhar quando pensamos nas epopeias clássicas, tanto a romana quanto a grega. Gilgamesh é um herói tanto quanto contraditório, colocado em frente a Aquiles, Ulisses e Enéas. Mas, como nosso ponto aqui não é Gilgamesh, eu vou passar diretamente para as epopeias clássicas. No mundo grego, nós temos então Homero, que vai nos trazer a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada conta sobre a guerra de Troia e nos traz como seu grande herói Aquiles. Já a Odisseia nos faz acompanhar Odisseu na sua aventura de volta para casa. Essa é uma jornada que dura 10 anos. Odisseu, que tenta voltar vitorioso da guerra de Troia, a Ítaca, tem desventuras inúmeras até conseguir retornar à sua terra de origem. Já Enéas tem uma outra dificuldade. Ele precisa, enquanto troiano vencido, sair de Troia e recomeçar em uma nova terra, fundando uma nova Troia, dando esperança para o seu povo. Porém, nem Odisseu ou Ulisses, como vocês podem preferir, nem Enéas fazem essas jornadas sem a interferência dos deuses, que vão direcionar nossos heróis tanto contra quanto a favor. Assim, vocês já podem ter percebido desde Gilgamesh que é frequente os temas sobrenaturais místicos, não é mesmo? A influência dos deuses no destino desses nossos heróis, assim como as guerras e a questão da jornada em busca de algo. Essa jornada que não vem sem sacrifícios. O próprio Gilgamesh estava em busca da imortalidade após a morte de seu amigo. Aquiles estava em busca da vitória e Odisseu precisa voltar para casa. Já Enéas tem o fardo de criar uma nova casa. Entre as funções da epopeia, nós temos aqui o entretenimento e o fascínio pelo extraordinário que nos acomete até os dias de hoje. Porém, temos também efetivamente a transmissão de valores culturais e éticos, que são transposições dos valores desse povo. Quem são esses heróis? Senão a representação daquilo que há de mais alto entre as suas nações. E essa construção e afirmação de identidades coletivas é uma marca da epopeia que perpassa as diferentes epopeias que nós temos. Inclusive, nós vamos ter esse mesmo mote literário, essa mesma função, sendo empregada em Os Lusíadas. Os Lusíadas, que escrito por Camões, tem por função essencial glorificar a expansão marítima portuguesa. Mas, sem muitos spoilers, vamos falar dele um pouco no final dessa nossa revisão. É importante que vocês nunca esqueçam que toda a epopeia, ela tem por tema, por enredo, eventos que vão alterar toda a história de um povo, de uma nação. Após os eventos contados nesse poema, essa nação tem sua história mudada para sempre e completamente. A figura do herói surge no poema épico. E o poema épico, como a gente vai ver lá no próximo semestre, quando a gente der uma olhadinha em A Poética de Aristóteles,
ele traz justamente esse ser humano que não é um ser humano qualquer. Ele tem um vínculo com o divino, ele tem uma linhagem que é divina e ele tem características diferentes do ser humano comum. Esse é um herói elevado e ele vai ter uma trajetória que vai ser dicotômica, diferente da trajetória da tragédia. Se a gente for pensar, o herói épico, ele começa na pior, ele começa na desdita e ele vai ter uma trajetória que vai levá-lo para a glória, para a dita. Semestre que vem, a gente vai ver que na tragédia tem exatamente o oposto. Aquele herói que está lá por cima da carne seca, aquele ser que é supostamente um herói e que é um ser elevado, bom, ele decai em desgraça. Então ele sai da dita para a desdita. São caminhos inversos de seres elevados, seres superiores. Por isso, a tragédia vai mexer tanto com a gente lá quando a gente for estudar o modo dramático semestre que vem. E, de mesmo modo, a epopeia também tem essa punção. Nós queremos acompanhar o nosso herói, nós torcemos por ele, nós queremos que ele se saia bem ao final. Assim, esse herói vai representar caráteres como coragem, lealdade, alteridade e estar disposto ao sacrifício. Um sacrifício que não é só por si, mas também é pelos outros, pelo seu ideal. A gente percebe uma evolução muito grande nesses heróis. Se a gente for pensar em Gilgamesh, originalmente Gilgamesh não estava preocupado em se sacrificar pelos outros. Ele representava mais nada a não ser a si mesmo. E tem uma mudança ao final da epopeia quando ele se dá conta que, ao fazer o bem maior, bom, isso seria alcançar de fato a imortalidade. Já se a gente for pensar em Ulisses, no seu retorno para casa, ele também é um pouco impulsionado pela necessidade que lhe apresentam os deuses, lhe apresentam o místico. Enéas, por sua vez, ele tem um caráter um pouco mais humano e mais próximo da gente. Enéas perdeu tudo, ele não tem outra opção, ele precisa encontrar um novo lar. Uma das primeiras perdas e sofrimentos que Enéas tem é a própria Troia, mas na sequência, Enéas perde a esposa e depois seu amado pai. Enéas se vê em um momento em que ele tem que decidir se deixa parte do povo que fugiu com ele, se permanece, se os obriga a ir. A gente percebe que é um herói que tem que decidir mais, passa por maiores dificuldades pessoais. Ainda que a epopeia não nos permita ter acesso, como o romance vai nos permitir lá na frente, no século XVIII, essencialmente, ao psicológico dessas personagens, a gente percebe que do frio Gilgamesh, que busca a eternidade a qualquer custo, a Enéas, que se vê sem casa e sem rumo, e depois passando pelos Lusíadas, nós vamos chegar depois ao nosso herói do romance. E vamos perceber que o nosso herói romântico, do romance, e ainda mais o romance romântico, ele vai ter ainda mais camadas de sensibilidade. Não é à toa, spoilers à parte, que a gente sai da epopeia e a epopeia se desfaz enquanto um gênero usual e passa a ser cristalizada numa época clássica e na Idade Média, e a gente passa posteriormente à escrita do romance. O romance que também vai dar lugar ao nosso herói, que não precisa ser um herói elevado, ele não precisa ser divino, ele pode ser uma pessoa comum. O sobrenatural nas epopeias é um clássico e ele existe e ele funciona toda a nossa aventura. Ele mexe com o contexto dos nossos heróis. Assim, nós temos tanto o lado que vai votar a favor do nosso herói, como aquele que vai criar empecilhos. Na Eneida, vemos que Vênus protege Enéas, enquanto Juno tenta a todo modo remover o nosso herói do seu destino final, que é o Lácio, o litoral da Lavínia, o litoral da Itália, onde ele tem por destino, segundo o Faato, ele tem por destino fundar uma nova Troia. E nós sabemos, o leitor da época já sabia, que essa nova Troia seria Roma. Já Ulisses é constantemente perseguido por Poseidon. Poseidon, o deus dos mares, por onde Ulisses precisa passar para retornar a Ítaca. Quando vamos pensar na estrutura da epopeia, a gente percebe que se trata de um poema longo, escrito em versos, versos esses que não são necessariamente rimados, eles possuem ritmo, não necessariamente rima. E esses versos, eles são divididos em uma estrutura específica. As nossas epopeias vão ter 5 estruturas que se repetem em todas elas.
A proposição é a introdução da narrativa, em que são apresentados o tema central da epopeia e o herói, nosso protagonista. Estabelece-se nesse momento o objetivo da narrativa. Desde o início, nós sabemos onde nós estamos, para onde vamos, junto, acompanhando essa narrativa sempre contada no passado e esse nosso herói. Invocação. Trecho em que o poeta narrador solicita inspiração às divindades ou às musas, para que possa relatar os feitos heróicos com clareza e elevação. E com relação a essas duas primeiras passagens, nós vamos analisar juntos as 4 invocações que trabalhamos em aula, da Ilíada, Odisseia, Eneida e os Lusíadas. E vamos ver que tem uma certa diferença entre elas, uma diferença provocada por Virgílio. Dedicatória. Dedicatória é uma sessão em que a obra é oferecida a uma figura de relevância política, cultural ou religiosa, sendo comum nos poemas épicos de tradição clássica, mas essencialmente nos renascentistas. Narração. Parte central da epopeia onde se desenvolvem os episódios principais. Nela são descritas as ações do herói, seus desafios, conquistas e enfrentamentos com forças adversas. Essa é a parte mais extensa da nossa epopeia. Epílogo, conclusão da narrativa que encerra os acontecimentos e, frequentemente, destaca as consequências dos feitos heróicos para o herói e para o coletivo a que ele pertence. Não esqueça, a linguagem ela é formal, elevada e toda a epopeia trabalha com repetições e com formulações que são comuns a todas elas. Então, dentro dessas estruturas, a gente percebe ali na invocação que as 4 que nós vamos trabalhar hoje para revisar e que trabalhamos em aula, elas têm estruturas bem parecidas e bem repetitivas. Para que o nosso leitor, o nosso ouvinte da época, soubesse exatamente que tipo de obra estava começando a acompanhar. Não esqueça as epopeias importantes do mundo clássico. Na Grécia, Ilíada e Odisseia de Homero. Na Roma Antiga, Eneida de Virgílio. Temos o Ramayana na Índia e Gilgamesh na Mesopotâmia. Mas não pense que fica por aí não, porque nós temos também importantes epopeias em língua portuguesa. Os Lusíadas, que conta então a viagem dos Lusíadas com Vasco da Gama à frente nas explorações marítimas de Portugal. Temos também 3 epopeias brasileiras a serem mencionadas. Uruguai, de Basílio da Gama, que critica a colonização. Caramuru, Santa Rita Durão, fala da fundação mítica do Brasil. E The Gestes Mendiçá, de Anchieta, que traz a glorificação do governo colonial. A gente percebe que a última, The Gestes Mendiçá, está escrita em latim e ela é a menos conhecida de todas, muito provavelmente porque ela é a favor do regime colonial, enquanto o Uruguai o critica fortemente. Mas antes de a gente passar efetivamente para a Eneida, vale a pena citar uma outra epopeia que é escrita durante a Renascença e ela é este pequeno livro, A Divina Comédia de Dante Alighieri. Dante Alighieri, na Divina Comédia, conta a si mesmo. Ele teria recebido a disponibilidade divina de poder visitar o inferno, o purgatório e o céu, o paraíso, em busca de sua amada Beatrice. Relevante dizer que, durante a sua estada no inferno e a sua estada no purgatório, Dante é acompanhado de um mentor. Esse mentor não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Virgílio, autor da Eneida. Vamos revisar elementos da epopeia que vão ser legado para todos os outros gêneros do modo épico. Narrador, responsável por relatar os acontecimentos da história. Na epopeia, costuma ser um narrador em terceira pessoa, com conhecimento amplo sobre os fatos e personagens. Um narrador onisciente. Mas precisa ser dito que aqui a voz do poema se confunde com a voz do próprio autor. Muitas vezes a gente diz: Camões disse isso nos Lusíadas, Homero disse tal coisa na Ilíada. Não é que a gente considere que é a voz efetivamente do autor, mas como essa voz do poema não tem um nome específico, e muitos teóricos e críticos ainda resistem a chamar efetivamente a voz do bardo, essa voz do vate, a voz do poeta da epopeia como narrador, fica um pouco ambígua a questão. Mas lembre-se, quando a gente diz que Virgílio diz tal coisa na Eneida, não estamos falando de Virgílio, a pessoa Virgílio, mas Virgílio, essa voz do poema. Enredo. Trata-se da sucessão ordenada dos eventos que compõem a narrativa, geralmente centrados nas ações heróicas
de um personagem principal. Personagens dividem-se entre protagonistas, geralmente heróis de grande valor moral e físico, e personagens secundários, que colaboram ou se opõem ao herói. Nas epopeias clássicas, a gente tem um foco predominante nos nossos grandes heróis e nos personagens que os auxiliam ou os contrapõem. Espaço corresponde aos lugares onde se desenrolam os episódios. Pode abranger vastas regiões geográficas até domínios sobrenaturais. E aqui eu trago um mapa para que vocês consigam acompanhar a jornada de Enéas com maior facilidade. Vamos falar do contexto histórico da Eneida? O contexto de criação da Eneida ele é diferente do que nós temos em Gilgamesh e nas epopeias de Homero. Nós não sabemos efetivamente por que Gilgamesh foi escrito, muito menos a Ilíada e a Odisseia, e alguns ainda questionam a existência de Homero. Teria sido ele realmente uma pessoa que havia vivido ou é uma voz que se criou um pseudônimo para vários outros autores? Não sabemos. Mas Virgílio sabemos que existiu e sabemos por que ele escreveu a Eneida. A verdade é que Júlio César nunca foi imperador. Apesar de muito se falar que Júlio César foi um imperador romano, ele não chega a ser um imperador. Roma surge inicialmente como uma monarquia, passa por um período de república e surgem então grandes generais como Júlio César que começam a rivalizar com o Senado da época. Júlio César acaba aclamado como imperador no seu retorno de uma grande batalha, porém é covardemente assassinado nos degraus do Senado. A gente já ouviu essa história antes, né? Tu também, Brutus, meu filho? Brutus é um dos filhos de Júlio César e personagem importante dessa traição. Após a morte de Júlio César, no entanto, Roma não estava mais disposta a ser uma república e nem confiava mais no seu Senado. Surge a figura de Augusto. Augusto seria herdeiro de Júlio César, um filho necessariamente genético, biológico, mas filho do legado de César. Então, o nome de Augusto, Augusto César, para mostrar o seu vínculo com Júlio. Mas Augusto precisava de um plano, uma propaganda. Precisava se manter no poder e precisava de artifícios que o mantivessem lá. Uma das estratégias adotadas por Augusto foi contratar dois grandes poetas, Ovídio e Virgílio. Qual que era a intenção de Augusto? Bom, esses dois poetas precisavam construir grandes obras que falassem da importância de Roma e de Augusto no poder. Ovídio escreveu as Metamorfoses. As Metamorfoses são um compêndio de livros que tratam de diversos episódios mitológicos e chegam a Júlio César, trazendo Júlio César, no seu último livro, como divino, mostrando que, sendo herdeiro de César, Augusto também deveria estar no poder. Já Virgílio foi ainda mais audaz e escreveu o que eu chamo de o grande primeiro spin-off da literatura. Ele segue Enéas, vai até a Ilíada e busca pelo troiano sobrevivente. Enéas teria sido sobrevivente da Guerra de Troia. E se vocês me perguntarem, que estranho, Ana, mas nossa, eu preciso falar de Augusto, dizer que Augusto é importante e vou escolher contar a história dos perdedores? No mundo clássico, essa vitória que hoje a gente pode considerar que é genial dos gregos com os troianos usando o cavalo de Troia, na verdade é considerada para o mundo clássico uma vitória desleal. Quem efetivamente ganhou a guerra foram os troianos. Os troianos ganharam a guerra porque as muralhas deles eram intransponíveis. Os gregos não conseguiam entrar. Os gregos utilizam o cavalo de Troia e atacam uma Troia que estava embriagada e ao sono, na calada da noite, sem poder se defender, e destroem, arrasam a cidade. Assim, os troianos são um povo valoroso, que teve a sua cidade destruída por um povo saqueador, pirata e sem moral. Ou assim é o pensamento dos romanos na época. Vamos também lembrar que nessa mesma época, romanos e gregos são inimigos e posteriormente Roma vai sim invadir e tomar Grécia. Bom, voltando. Esse spin-off então vai nos acompanhar Enéas, que estava dormindo, mas é avisado
pela divindade que deve sair. Ele acorda de um sonho em que o fantasma de Heitor o avisa: Troia está sob ataque e você tem por função fugir, porque não deve perecer com Troia, mas deve criar a nova Troia. Ele então pega o filho, pega o pai e tenta fugir. Na sua fuga, ele acaba perdendo a esposa, que se mescla à multidão e ao terror que está acontecendo. E ele, muito triste, tenta retornar para salvá-la, mas o fantasma dela vem e diz: eu já estou morta. Então o Enéas tem um filho, um pai doente, e precisa, com os sobreviventes, fugir dali e criar uma nova Troia. Esse Enéas não é qualquer ser humano, ele é filho da própria Vênus, e Vênus vai se encarregar de auxiliá-lo nessa jornada. Ao final da Eneida, nós temos a chegada de Enéas ao Lácio. Ao Lácio, a fundação de uma nova Troia. E esse Enéas vai ter a visão, vejam só, de Rômulo, que fundará a cidade de Roma, e também terá a visão de Júlio César. Enéas sofre tudo o que sofreu para que fundasse Roma, para que Roma fosse, hoje, na época de Augusto, o verdadeiro legado divino de Troia. Cabe um parênteses aqui que, apesar de estar na graça de Augusto, ambos os poetas tiveram um final meio trágico. Bom, no caso do Virgílio, ele demorou um tempinho para escrever essa obra e Augusto ficou um pouco irritado e Virgílio então tenta destruir a sua obra-prima, dizendo que ela está inacabada. Augusto não recebe um não como resposta e toma a Eneida de Virgílio. E é por isso que eu sempre digo, quando alguns dizem que tem algumas incoerências, pequenas incoerências na escrita da Eneida, eu sempre falo: é uma obra inacabada. O próprio Virgílio disse isso. Ele precisava de mais tempo. Ele não teve. Vamos dar uma olhada na forma como é feita a métrica da Eneida? Bom, vocês já sabem que a epopeia ela tem ritmo. Mas como é que isso acontece efetivamente na Eneida de Virgílio? Vamos dar uma olhada nos primeiros versos. A métrica latina é um sistema rítmico utilizado na poesia em latim, baseado não no número de sílabas como ocorre em português, mas na quantidade silábica, isso é, na distinção entre sílabas longas e breves. Quando falamos do modo lírico, nós vimos como funciona a métrica em língua portuguesa e a questão da sílaba poética, que é diferente da sílaba gramatical. Porém, a métrica em latim não é silabada, e sim sonorizada. Eu vou fazer a métrica com base nas minhas sílabas longas e breves. A cada sílaba breve, eu tenho duas longas. Mas o que efetivamente isso significa? Bom, isso não é a Eneida. Isso é My Heart Will Go On, a música do Titanic, como vocês talvez tenham percebido. Não tão bem tocado assim por mim. O som da sílaba. Em português não faz diferença se eu falo água ou falo água. Em latim faz toda a diferença. Então, uma sílaba curta seria. Uma sílaba longa seria. Assim como na música que eu acabei de tocar, vocês percebem que as três primeiras notas são longas? E as próximas são curtas. É exatamente isso que acontece na Eneida. Quantos pés eu tenho na Eneida? 6. Cada verso da Eneida tem 6 pés. E como é que funcionam as sílabas dentro desse verso? Todas elas são em datílico, a não ser a última, que pode ser tanto troqueu quanto espondeu. Como funciona o datílico? Vejam ali. Uma longa, duas breves. Já o troqueu, uma longa, uma breve, e o espondeu, duas longas. E lembre-se que cada duas curtas eu tenho uma longa. Isso quer dizer que, sonoramente, eu tenho uma equivalência entre o espondeu e o datílico. Vamos dar uma olhada então como é que funciona a questão rítmica da Eneida? Eu vou recitar para vocês.
arma verumque cano Troiaeque primus aboris. Italian fato prófugos lauinaque venit. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Minha pronúncia no latim está um pouco enferrujada. Vamos dar uma olhada ali nas proposições e invocações das epopeias clássicas. Na Ilíada, eu tenho a seguinte. A ira canta, ó deusa, do pele d'Aquiles. Ira funesta que lançou infinitas dores aos gregos e precipitou ao Hades muitas almas valentes de heróis, e os fez presas de cães e aves de toda sorte. Cumpra-se a vontade de Zeus, desde que, pela primeira vez, se desentenderam o Átrida, rei dos homens, e o divino Aquiles. Odisseia. Do homem fala-me, ó musa, astuto, que por muito tempo perambulou, desde que destruiu a sagrada praça forte de Troia, que viu as cidades e conheceu o espírito de muitos homens, que padeceu sobre o mar muitas dores em sua alma, lutando pela própria vida e pelo regresso dos companheiros. A gente percebe que a estrutura é bem semelhante. Na Ilíada, nós temos, então, a invocação da deusa. Na Odisseia, da musa. Vamos olhar, Eneida? Eu canto as armas e o herói que primeiro veio das orlas de Troia à Itália e aos litorais lavínios, compelido pelos fados. Ele foi muito perseguido, quer em terra, quer no mar, pela força dos deuses, por causa da ira implacável da cruel Juno. Sofreu também muitos padecimentos na guerra para fundar a cidade e trazer os deuses para o Lácio, donde a raça latina, os chefes albanos e as muralhas da grande Roma. Notaram a diferença? Vamos lá. A invocação. Cadê? Ah, a invocação ainda não aconteceu. Vem na sequência. Olha só. Ó musa, relembra-me por motivo de que desígnio contrariado ou em que ponto ferida a rainha dos deuses obrigou um varão insigne por sua devoção a correr tantos perigos e sofrer tantos trabalhos, tamanhas iras há, pois, em espíritos divinos? Se na Ilíada e na Odisseia eu tenho a invocação e a proposição, a primeira estrofe, na Eneida, eu tenho duas estrofes separadas. Eu tenho primeiro a proposição e depois a invocação. Mas tem mais uma coisa aqui que é diferente e bem relevante para a gente. Vamos olhar os primeiros versos. Na Ilíada, a ira canta, ó deusa, do pele d'Aquiles. Na Odisseia, do homem fala-me, ó musa, astuto, que por muito perambulou. E na Eneida, eu canto as armas e o herói que primeiro veio das orlas de Troia à Itália e aos litorais lavínios. Perceberam a diferença? Se na Ilíada e na Odisseia, Homero, essa voz do poema, solicita ser ele um receptáculo da deusa e depois da musa para que elas contassem, para que elas falassem e cantassem, em Virgílio é quem canta. Percebam que ali nós temos a primeira pessoa, eu canto. O verbo é cano. Essa primeira pessoa faz toda a diferença. É o próprio poeta que assume a responsabilidade de contar os fatos. Essa voz, em primeira pessoa, que pede para ser relembrada ali na segunda estrofe, ó musa, relembra-me, por motivo de que designo contrariado. Essa voz, que pede para ser relembrado, que assume o poema, ela muda a forma como nós interagimos com o nosso herói. Enéas é um herói que, ainda que divino, e essencialmente divino por ser filho de Vênus, ele é mais próximo da gente. Ele é mais próximo do humano. As dores dele são mais próximas do povo romano que primeiro conheceu essa obra. Enéas perde Troia, perde a esposa, perde o pai. Enéas não tem para onde ir. E ele precisa
sair de Troia, levando sobreviventes e dando esperança para esses sobreviventes. O peso de Enéas é maior do que o peso de Aquiles, é maior do que o peso de Odisseu e, bom, é um peso que Gilgamesh nunca conheceu. Mas essa proximidade, como se o ser humano fosse capaz, sim, inspirado pela divindade, mas como se o ser humano fosse, sim, capaz de contar a sua própria história, a história do seu povo, faz diferença. A voz da Ilíada e a voz da Odisseia sente-se incapaz, pede para ser um receptáculo. Virgílio diz, eu canto, só me ajude a lembrar. Por que isso é tão importante? Bom, além da própria importância que nós vamos ver isso ao longo de toda a Eneida, isso tem uma peculiaridade bem relevante para a gente, quando a gente se depara com os Lusíadas. Spoilers da parte, eu sempre digo para os meus alunos, quando falam, os Lusíadas foi inspirado na Odisseia. Será? Tão somente? É claro que a gente não pode dizer que não há intertextualidade entre os Lusíadas e a Odisseia, essencialmente na temática do mar, da exploração do mar, da aventura no mar. Mas esse tema já tinha sido também intertextualmente trabalhado pelo Virgílio, quando coloca Enéas também em situações de mar, do alto, como se diz em latim. Porém, a gente vai perceber que muitas das questões estruturais e de alguns artifícios da temática que nós temos nos Lusíadas, eles são de efeito romano. A própria tentativa sintática de construir os Lusíadas é reflexo do que Virgílio fez e do que a língua latina possibilita. Não esqueçam que eu falei em aula que o latim, por ser uma língua que declina, ou seja, por ser uma língua que, dependendo de onde a palavra se encontra na função sintática, ela altera o seu sufixo para indicar qual é a sua função dentro de uma frase. Isso é dizer que a minha palavra vai ter o final sempre alterado dependendo da função que ela exerce. Faz com que eu possa organizar as minhas palavras de forma diferente dentro da minha necessidade rítmica. E a possibilidade de jogar o meu verbo de um lado para o outro, dando preferência para que ele apareça ao final, também faz grande diferença na questão sintática. Lembrem, a língua portuguesa é uma língua SVO, sujeito e o predicado com o verbo objeto, ou verbo complemento. Podemos fazer algumas inversões? Sim, mas a gente faz a inversão do bloco. O bloco do sujeito que pode trocar de lugar com o predicado ou um predicado intercalado com o sujeito. Mas a gente faz isso em blocos, não com a palavra. A palavra em latim, ela é móvel. E isso facilita muito a questão do ritmo. Nos Lusíadas, às vezes Camões faz umas mudanças. E isso causa estranhamento para o leitor. Num primeiro momento, a gente fica se perguntando, mas onde está o meu verbo? Ok, achei o meu sujeito, apostos, 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 apostos. Cadê o verbo? Onde está essa ação? Isso era muito simples de fazer na Eneida, no latim. Nos Lusíadas, fica um pouco indigesto para o leitor de primeira viagem. Mas eu digo, só na primeira viagem. Uma outra questão? Bom, antes de eu falar dessa outra questão, vamos ler o início dos Lusíadas? Proposição. Bom, aqui a gente já vê que essa proposição é bem maior do que nós temos na Eneida. Mas o Camões se faz valer da mesma ideia da Eneida. Vamos separar proposição e invocação. As armas e os barões assinalados que, da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Trapobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas, de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles, por obras valerosas, se vão da lei da morte libertando. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cálice de Alexandro
e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. Bom, tem um shade básico aqui, tanto em Homero quanto em Virgílio, quando ele diz que cessem o sábio grego, ou seja, cessem Homero e o troiano. Cessem as viagens de Ulisses, cessem as viagens de Enéas, porque eu vou contar sobre o povo lusitano, e os lusitanos são superiores. Mas não era bem isso o que eu queria falar para vocês. O que eu queria falar para vocês está na primeira estrofe. Olha o primeiro verso. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Trapobana. Muito parecido com o que a gente tem no início da Eneida. Canto, as armas e o herói. Ainda que nós temos não só esse primeiro verso muito próximo, cadê o meu verbo aqui? O nosso verbo está lá na terceira estrofe. Que verbo que eu busco? Que eu canto o peito ilustre lusitano. Quem canta? Eu canto. Camões canta. Camões vai fazer a mesma artimanha de Virgílio, trazendo o poema em primeira pessoa. Só que Camões incrementa, elabora, explora. E é por isso que a gente diz que nos Lusíadas nós temos 4 planos narrativos. Nós temos o plano dos deuses, que não se mistura com o plano terreno dos Lusíadas, seria o segundo plano. Nós temos o plano histórico, que vai narrar as partes históricas de Portugal, a história de Portugal. Aqui entra o mito de Inês de Castro. E nós temos o próprio Vate, a voz do poema, que muitas vezes é opinativo. Mas isso é spoiler para a literatura portuguesa. Não esqueçam, o Canô, Arma Wirunque Canô, fez toda a diferença para que a gente tivesse os Lusíadas. Nada na literatura se cria. E Terêncio já dizia que era uma questão que tudo se copiava, mas não é só cópia, não é mesmo? Terêncio, o dramaturgo latino, também romano, escreveu na época de Plauto. Terêncio dizia que a literatura, o que ele fazia era não só copiar o teatro grego, era ir além. E aqui Camões vai além. Então vejam que a gente tem sintoma de intertextualidade. A intertextualidade é a conexão que se exerce de uma criação literária para outra. Nem sempre ela é consciente, às vezes ela é inconsciente, aqui visivelmente consciente, que se apropria de algo e o transforma. Virgílio se apropriou daquilo que foi construído por Homero e criou algo além. Camões se apropriou de ambos e criou algo muito além. Para terminar, eu deixo aqui o mapa por onde Enéas passou. Até o próximo semestre!